22 de maio, domingo, o meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa, Petri 4, Vale 3, nessa sequência, tá? O gráfico semanal de Banco do Brasil, Itubi 4 e TSA 4, que são três papéis que eu destaco, e depois vamos ver alguns pedidos. Começando por Braskem, Banco Inter, Melius, Cash 3, né? Cielo, LWSA 3, que é a Local Web, dois papéis do setor de turismo, aviação, Azul 4, Gol 4 e Duque 3. Vamos terminar com uma educacional. Com relação ao índice Bovespa, vejam que todo preço tende a retornar à sua média, foi o que o índice fez, né? Estava bem afastado da média, aqui está a média de 21, com essa linha roxa mais forte, desde abril, não tocava nela, fez a correção até a média, fez aqui um candle com uma perna de baixa, parece dar indícios de que vai armar o quê? Um pivô para cima. Será que estaremos diante de uma onda 3 para cima? Vamos seguir acompanhando. Particularmente, um candle de correção é pouco. O ideal é que tivesse mais candles aqui, né? Para fazer a correção dessa onda 1 aqui. Mas vamos ver, o mercado faz o que quer, né, pessoal, com o preço. E se o índice Bovespa romper 109 com 822, 109 com 874, se romper esse topo aqui, ó, com aumento de volume, o índice fica interessante. Aliás, aqui é um ponto de entrada para quem quiser fazer uma operação aí no swing. Alvos, resistências, né? 111,877. Resistência dada por esse topo. Ali um possível alvo, caso continue subindo, um alvo de curto prazo. O outro, 114,374. Tá? São alvos que o índice Bovespa pode buscar caso nós estejamos diante de uma onda 3 para cima. Outra possibilidade é a gente ficar aqui fazendo uma lateralização, tá? Porque essa região aqui de 109,822 é um ponto de resistência, ou seja, toca ali e tende a cair, certo? Se o índice Bovespa corrigir mais fortemente, 105,816 816 é um ponto de suporte. O outro na média, 107,220. Tá? Vejam que a média de 9, a média do especulador, já aponta para cima. No gráfico semanal, o que nós podemos dizer? Tivemos uma perna de baixa, estamos fazendo uma correção dessa perna de baixa, estamos voltando de novo com uma alta pela segunda semana consecutiva. Se continuar subindo, ele tende a buscar a próxima resistência, que é ali na casa dos 111,638, 111,812, resistência dada pela média e por esse topo aqui, ó, tá? O risco do índice Bovespa que eu vejo neste momento no gráfico semanal é a gente fazer isso aqui, ó, sobe e depois volta a cair fazendo uma onda 3 para baixo do tamanho dessa onda 1. Tá? Se nós pensarmos que o índice vai inverter essa queda, essa perna de baixa grande aqui, ele vai ter que fazer um pivôzinho para cima. Tá? Muito bem. Vamos olhar agora o gráfico de Petri 4, Petrobras. Petri 4 no semanal não dá condições de entrada. Por quê? Está um pouco longe das médias, né? Preço aqui, média de 9 aqui, média de 21 aqui. Isso tudo é o tamanho do risco para quem comprar agora. No gráfico diário, o que a gente observa? Tem uma resistência significativa ali em 35,17, esse topo. Toca lá e tende a cair. Tá? Se romper, bom, se romper tecnicamente é um ponto de entrada, certo? Tecnicamente, porque a gente tem que levar em consideração que nem todos os aspectos são técnicos da análise gráfica, né? A gente tem que ver que Petrobras é uma empresa estatal, estamos em ano de eleição, qualquer notícia relacionada à política de preços condiciona fortemente o papel, então tem que tomar um pouco de cautela, tá? Eu imagino que quem comprou aqui no rompimento de 33 ali com 18, ou comprou um pouquinho mais embaixo, né, 32 com 31, e já está botando no bolso aí um dinheirinho de curto prazo, tá? Se a Petrobras resolver cair com força, 33,93 é um ponto de suporte, um possível, né, ponto de suporte. 33 com
16 é um outro ponto de suporte e o outro aqui na faixa dos 32,31 na média. Isso olhando o gráfico diário, certo? Agora Vale 3. Vale 3. Notícias positivas da China. Animaram a bolsa como um todo, fizeram o minério disparar e a Vale começa a fazer fundos aqui mais altos. Esse fundo é mais alto que esse. Isso sugere que podemos estar diante de uma reversão dessa tendência de baixa iniciada ali no começo de abril, que foi muito forte, baseada no preço do minério que despencou lá na China. Tá? Então, gente, vamos acompanhando de novo, vamos ver se o preço se recupera lá. Né? Houve uma medida de estímulo na China importante para o setor imobiliário, que afeta o setor de infraestrutura, siderúrgico, mineração. Tá? Agora vejam que a Vale fez um falso rompimento durante a semana e depois voltou. É por isso que os rompimentos, a gente tem que tomar cuidado com isso. O rompimento tem que ser, o fechamento do preço tem que estar acima da máxima do que no anterior, de preferência, tá? Senão nós podemos ter um falso rompimento. Olha aqui, na última sexta, a Vale foi lá, rompeu aquele topo anterior, né? Rompeu ali a região dos 81,92 e depois voltou, fechou abaixo. Então agora Vale, para quem quer comprar, tem que ficar de olho se vai romper 82,58. Esse rompimento com aumento de volume. Vejam que a média de 9, essa linha roxa mais fraca aqui, já está apontando para cima. Caso Vale rompa esse nível com aumento de volume, desconfiem se a Vale romper aqui com o volume caindo, tá? Isso pode ser um falso rompimento. Mas caso o volume ajude, Vale faça o rompimento, pode buscar aqui no curto prazo 87,32, ou seja, essa resistência aqui, ó, que é a principal resistência de curto prazo. Tá? Sobre a Vale era isso. Vamos ver aqui o gráfico semanal de Vale. No semanal, pessoal, está praticamente consolidada, abaixo das médias, isso não é bom. Se resolver subir, 86,42 é um possível ponto de resistência, um alvo, né? 87,36 é a outra resistência, tá? Esse volume aqui precisa melhorar, precisa aumentar. Vamos ver agora o gráfico que eu destaco, BBAS3, Banco do Brasil. Eu destaco esse gráfico no semanal. Quem acompanha os meus vídeos sabe que já faz muito tempo que eu falo que a Petrobras, o Banco do Brasil, o ideal seria romper esse topo aqui, ó, tá? Deixado lá no mês de janeiro de 2021. Tá? Parou exatamente ali, a região de 37. O topo aqui é 37,01, né? A máxima. Parou lá. Bom, aqui, pessoal, a gente tem que ver o seguinte, ó, rompendo, mas esse rompimento não é durante a semana. Na semana, ele tem que deixar um candle, tá? Que é a máxima. Tá? O candle ele tem que ser um candle de fechamento acima desse nível de preço aqui. Fazendo isso com esse volume aqui que está alto, olha aqui, esse aqui é o gráfico semanal, olha o volume como sobe, se mantém alto, de preferência que suba mais ainda. Ele pode buscar, tem como alvo 42,26, 42,30. Por quê? Porque são topos deixados ali no mês de fevereiro a março de 2020, naquele período antes dele começar a derreter com a crise lá da pandemia. Tá? É um alvo, é um provável alvo, certo? No gráfico diário, seria até interessante que o papel fizesse o quê? Uma correção aqui, né? Um pullback, né? Ou seja, ele rompe, depois volta um pouquinho, o ideal seria que voltasse aqui, né? Até a região de 36,70, de repente 35,77, de repente 35,40, faz a correção de curto prazo, volta a subir e rompa aquele nível lá em cima. Tá? Nesse momento ele está um pouquinho longe das médias no diário, então no diário eu não vejo a operação e no semanal somente se preencher aquelas regras que eu afirmei, que eu falei para vocês. Certo, pessoal? É um bom gráfico, pode ficar ainda melhor. Tá? Deixo aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês. Lembrando que eu não faço recomendação, é tão somente um estudo. Tá? Olha aqui, ó, YouTube 4. Também é um gráfico que eu considero bom. Pode melhorar se e somente se. E aí vem o ponto de entrada, 25,65, na minha opinião, é um ponto de entrada se romper. Com volume crescente ou alto. Tá? Por quê?
que é um ponto de entrada interessante? Porque o papel fez aqui uma perna de alta, fez um teste de fundo, parece estar armando um pivô. Caso rompa aqui, pode buscar o quê? 26,58 ou 26,88, que são esses topos deixados ali no começo de abril. Tá? A média de 9 já subiu forte, a média do especulador, né? O movimento especulativo de curtíssimo prazo já está forte no papel, inclusive corrompendo a média de 21. Tá? Significa um movimento especulativo muito forte aí, né? O outro papel é ITSA4, a holding do Itaú. A Itaúsa, vamos só limpar esse gráfico aqui. Vejam, um gráfico espelho, né? Com exceção dos valores que são menores, né? Sobe, testa fundo, parece estar armando pivô. O volume vem aumentando, de quinta para sexta já aumentou. Se e somente se romper 9,50, pode ser um ponto de entrada desde que esse volume aqui se mantenha alto. Caso rompa aqui e o volume caia, desconfiem. E outro, o rompimento aqui não pode ser entre 10 e 11. O rompimento tem que ser com um candle de fechamento acima desse nível. Tá? Bom, se fizer o rompimento, pode buscar o quê? No curtíssimo prazo tem uma resistência ali no meio do caminho, 9,60, outra resistência aqui em 9,85 e a outra lá em 10,18, esses níveis aqui. Ó. Tá? Podemos usar Fibonacci? Sim, Fibonacci pode nos dar aqui um alvo também para quem gosta de usar Fibonacci. Põe no início do ciclo de alta, na perna, no fundo da onda 1, né? Eleva até o alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo da onda 2 e nós vamos ter o número 1. Onde é que está 1? Está aqui, ó. 9,94 é um alvo de Fibonacci, tá? Para quem gosta de usar Fibonacci. Muito bem, seguindo o nosso estudo, agora vamos olhar alguns papéis que foram pedidos. Braskem, BRKM5. Tem muitos papéis parecidos com estes que eu acabei de mostrar. Itaúsa, Itube, Braskem é um outro gráfico semelhante. Muitos papéis na carteira teórica. Não vou mencionar todos aqui, não dá tempo. Mas percebam o seguinte, ó, quando o papel faz uma onda de alta, rasgando, né, rompendo a média, tá? E depois o papel faz uma perna de baixo, uma onda 2 para baixo, um teste de fundo. Qual o fundo que ele está testando aqui? Está testando esse fundo aqui. E vejam que o papel nem foi até lá embaixo. Parou aqui na metade do caminho e voltou a subir. Essa curvinha para cima a gente chama de pivô. É aquilo que eu digo, a gente tenta caçar no gráfico essa figura. Vamos ver se acontece aqui em Braskem. Ó. Se romper 44 com 44, se romper esse topo, nós podemos ter aqui um possível alvo para esse papel lá em 45,97. Mas é aquele detalhe, o rompimento aqui não basta romper, tem que romper com volume alto, crescente. Tá? Se o volume estiver baixinho do jeito que está aqui, não dá, né? E vejam que também a média de 9 já aponta para cima. A média de 21 também começa a apontar para cima. Isso é positivo. Esse papel pode estar invertendo essa tendência negativa aqui que começou, né, ali em fevereiro. Né? Vamos acompanhar. Tá? Acho que é um gráfico bom para botar no radar. Vamos ver o outro gráfico aqui. É BID11. Tem vários papéis aqui do setor de tecnologia. Um setor que apanhou muito na crise. Né? Os papéis perderam... as empresas do setor de tecnologia negociadas na bolsa perderam muito valor de mercado. E isso ocorre por quê? Porque com a alta dos juros, esses papéis, a alta dos juros afeta negativamente empresas techs, né, do setor de tecnologia, porque torna o custo de capital mais caro para empresas que geralmente são novas ou precisam de muito dinheiro para expansão. Né? Então é um setor muito afetado, tecnologia, quando os juros começam a crescer. Né? Olha aqui, ó, sobe, BID11, Banco Inter, gráfico diário, testa fundo, parece estar armando pivô. Compra, na minha opinião, só se romper 16,62 com volume crescente e tem que ser um candle de fechamento acima desse nível aqui. Se isso ocorrer, pode buscar 18,89, né? 19, né? Que são esses topos aqui, ó, deixados ali no começo de abril, certo? Bom, agora temos Cash 3 médios, ou um dos papéis que também caíram com força, né? Na semana aí que passou. Na semana que passou, não, neste ano, né?
vem caindo com força desde o ano passado, né? Caiu lá de 12, veio parar aqui em 1,95. Muito cuidado com esse papel, custa muito pouco, isso traz uma volatilidade imensa. Volatilidade é bom, mas quando ela é extrema, ela nos prejudica no swing. Então, olha aqui, o papel sobe, testa fundo, fez aqui um falso rompimento, olha só. Durante o pregão na sexta, ele rompe esse nível aqui, que é a 2,11 e fecha abaixo, fecha 1,95. Olha o perigo. Então, temos que aqui, ó, vale uma entrada nesse papel somente se romper 12,13, se deixar um candle de fechamento acima de 12,13, tá? Tem que ser um candle de fechamento acima e com o volume crescente ou alto. Tem algumas coisas positivas nesse gráfico, o movimento especulativo de curto prazo, identificado pela média de 9, já está crescendo, já está apontando para cima, já cruzou inclusive acima da média de 21. Bom, se esse papel faz esse rompimento aqui com volume crescente, pode buscar o quê? 12,19 tem é uma resistência no meio do caminho ali, 2,32 é outra, 2,35, depois quem sabe ali a faixa de 2,46, tá? Ou seja, ele pode projetar para cima aqui toda essa perna de alta, certo? Cash 3, agora vamos ver Cielo 3. Cielo 3. Pessoal, Cielo é um papel que tem uma... Vamos só limpar esse gráfico. Esse papel aqui, pessoal, ele encontra resistência aqui em 3,63, depois em 3,72. Olha aqui, ó. Se romper esse topo, somente se romper esse topo com volume crescente ou alto, ele pode buscar lá, quem sabe, 4,17, que é essa resistência dada por esse topo, que é a principal resistência. Tá? Resistência ali deixada em maio de 2021. Agora eu convido vocês a olharem o gráfico semanal desse papel aqui, ó. Cielo, né? Vejam que ele começa a fazer fundos cada vez mais altos. Tá? Vejam que ele fez uma correção até a média de 9. Certo? Agora voltou a subir com o volume crescendo um pouquinho. Tá? Nesse tempo gráfico aqui fica melhor de ver uma possível operação. Na minha opinião, o papel tem que romper essas sombras, ou seja, tem que romper 3,72 por ali, né? E lá em 4,16 seria o alvo. Então a entrada seria aqui nesse nível. Lembrando que aqui é um ponto de resistência. A tendência é ele tocar e recuar. Certo, pessoal? Então é um gráfico para se colocar no radar, tá? Com cautela, com cuidado. Também custa aí um valor. O preço da ação um pouco mais baixo, né? Abaixo de R$ 4, volatilidade muito grande. Tem que ter cautela nesses papéis. LWSA3, LWSA3. Local Web, um dos papéis que mais apanharam, perderam valor na crise das techs, né, iniciada aí com a alta dos juros. Tá? Olha aqui, ó, despencou lá de 35, veio parar em 5, né, 4,88. Quando ele bateu na mínima 4,88, o papel já voltou a subir. Aqui tem até um pivôzinho aqui, ó, que lá no gráfico de hora em hora a gente enxerga melhor. Vamos olhar lá? Olha aqui, ó, pivôzinho, né? Não sei se alguém aproveitou isso, tem que acompanhar esse gráfico de hora em hora, né? E agora, pessoal, esse papel precisa fazer o quê? Concordamos que ele retorna a média, cruza para cima da média, tá? Vamos fazer o seguinte, esse papel, na minha opinião, ele tem que corrigir. Ele subiu, claro que se nós considerarmos toda essa perna aqui de baixo, essa subidinha aqui não é nada, né? Mas, considerando aí, olhando o curto prazo, esse papel subiu muito forte e ele precisa pegar um fôlego. De repente, uma correção até as médias seria o ideal, 6,56 ou até aqui 6,21. Após uma correção, se ele voltar a subir rompendo 7,49 e volume crescente, o papel pode buscar ali a região dos 7,79, quem sabe 8,27, quem sabe a resistência principal aqui de curto prazo dada por esse topo, ó, tá? Ali em R$ 9,00. R$ 9,00 foi um topo deixado
em abril, exatamente um mês atrás, tá? Quase um mês atrás, né? Tá? Então, um pouco de cautela, o ideal seria que esse papel corrigisse um pouquinho, pelo menos aí durante alguns pregões, para voltar a pensar em compras. A média de 9 já voltou a empinar para cima. O volume durante a semana veio forte e deu sustentação a essa alta, tá? Mas cuidado com o canto da sereia, tá, pessoal? Muita cautela, tá? Vamos seguindo aqui, azul 4. Azul 4. Azul, vamos limpar esse gráfico antes. Tem uma estrutura gráfica que eu falei para vocês, está presente em quase todos os gráficos diários, quase todos não, uma grande maioria de gráficos que eu olhei do índice da carteira teórica do índice. Olha aqui, ó, sobe forte. Esse aqui já fez um teste de fundo melhor que o local web. Veio parar nas médias, a média é suporte, na 20,99 é suporte. Se continuar caindo, 20,75, 20,46. O ideal é que esse papel forme um pivô e rompa 22,44. Rompendo 22,44, um volume crescente pode ser um ponto de entrada, tá? Com alvo onde? Alvo nas resistências de curto prazo, 23,21, depois a região de 23,75 e depois, quem sabe, a região de 24,78, esse topo aqui, ó, deixado também lá no dia 22 de abril. Podemos usar também Fibonacci. Para quem gosta de Fibonacci, ele vai te dar aqui um alvo, ó. Vamos ver. Considerando que o papel já fez a sua onda 2 para baixo e que o fundo seja aqui nessa faixa de 20,73, Fibonacci nos dá um alvo lá na região de 24,90, pertinho daquele topo ali que é resistência, tá? Onde tem um 1 ali é o nosso alvo. O 1 significa 100% dessa perna aqui, ó, porque a teoria diz que o gráfico tende a expandir para cima pelo menos 100% da onda 1. Tá? Azul 4 é isso, Gol 4. É um gráfico muito parecido, né? Muito parecido. Vamos limpar os desenhos aqui. Deixa eu só voltar lá no de azul 4. Esse aqui é o de azul. Agora o de Gol. Tá? A Gol fez um falso rompimento na sexta e depois voltou. Olha o perigo de comprar durante o pregão. Tá? Rompeu esse topinho aqui, rompeu uma resistência e depois voltou. Certo? Cuidado com isso. É por isso que o ideal é comprar com um candle de fechamento acima da resistência anterior. Bom, a resistência agora passou a ser 15,64. Esse topo. Esse aqui é o gráfico diário de Gol. Se esse papel já fez aqui o teste de fundo, eu considero poucos candles esse teste de fundo, né? Porque olha aqui, ó, sobe, testa fundo. Mas se esse papel resolver subir, romper essa região com aumento de volume, pode buscar o quê? Pode buscar ali a faixa dos 16,91, 17,45, esses topos aqui, né? Tá? Então é um papel interessante, vejam que a média de 9 já aponta para cima. Certo, pessoal? Vamos terminar com o papel do setor no setor educacional, Educ 3, Edux, antiga Estácio. Olha aqui, ó. Sobe forte e agora está aqui lateralizando praticamente no topo. Né? Para quem gosta de ver figura no gráfico, essa figura aqui lembra muito o mastro e a flâmula. Né? Se romper para cima é compra, se romper para baixo é venda. Então está fazendo uma correção no tempo. Tá? E, na minha opinião, se esse papel romper a faixa de 18,26, 18,30, se romper esse topinho aqui, pode buscar ali o que? Tem resistências aqui em 19,09, possíveis alvos, né? 19,94 e quem sabe 20,81, esses topos deixados no começo de abril. Tá? O ideal seria que o papel corrigisse por mais tempo aqui andando de lado, uma correção no tempo, ou que corrigisse caindo, né? 17,15, quem sabe, 17 ali, 16,62, seria uma correção que permitiria uma entrada um pouquinho melhor. A média de 9 do especulador já aponta para cima, inclusive cruzou para a média de 21. Movimento especulativo forte no papel. Tá?
Pessoal, por hoje era isso então, agradeço a atenção de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo aí pelo YouTube. Desejo uma ótima semana. Obrigado.